Olá pessoal, eu vou comentar essa polêmica decisão prolatada pelo desembargador Rogério Favretto do TRF da 4ª Região, sobre que ordenou a soltura do ex-presidente Lula. Ok? Bom, a história foi a seguinte: esse desembargador Rogério Favretto estava de plantão num fim de semana, quando então foi impetrado um habeas corpus para soltar o ex-presidente Lula. Esse habeas corpus não foi impetrado pelos advogados do ex-presidente Lula, mas sim por alguns deputados. Ok? Muito bem. Esse desembargador de plantão, ele concedeu o habeas corpus. Nesse habeas corpus, ele analisou duas questões aí. Quais os motivos? Ele concedeu o habeas corpus dizendo que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, aquela história do princípio da presunção da inocência. Esse foi um dos argumentos. O outro argumento é que o Lula agora é candidato, então ele tem o direito de expressão, tem a liberdade de expressão, ele tem que concorrer em igualdade de condições com os outros políticos, os outros candidatos, então ele teria que participar aí de comícios, de debates, em suma, a liberdade política. Ok? Então os argumentos foram princípio da presunção da inocência e a liberdade de participação política. E esse desembargador então expediu uma ordem para mandar soltar o ex-presidente Lula. Ok? O juiz Sérgio Moro, que estava de férias, ele intercedeu e oficiou a Polícia Federal para que a Polícia Federal não cumprisse esta decisão, porque ele iria consultar o TRF4, iria consultar o relator, que é o desembargador Gebran Neto, ok? Então o Sérgio Moro disse para a Polícia Federal: olha, espera um pouquinho aí antes de cumprir, que eu vou consultar o desembargador Gebran Neto, que foi o relator do recurso anterior, e o Moro disse: ó, essa decisão emanou de um juízo absolutamente incompetente. Isto é, o desembargador Rogério Favretto não tinha competência para apreciar a questão na visão do juiz Sérgio Moro. Ok? Bom, daí esse desembargador, o Rogério Favretto, quando ele tomou conhecimento que o Moro tinha ordenado para não cumprir ainda a sua decisão, daí o que ele fez? Ele prolatou uma segunda decisão. Essa segunda decisão, o desembargador Favretto diz o seguinte: olha, é para cumprir a minha decisão. Deu uma nova ordem para a Polícia Federal para cumprir a decisão dele. E ainda mandou oficiar para o CNJ para que o Moro fosse punido por falta disciplinar, né? Por se negar a cumprir uma decisão judicial. Ok? Bom, daí interveio o desembargador Gebran Neto, que foi o relator do recurso anterior. E o desembargador Gebran Neto, o que ele fez? Ele revogou a decisão do Favretto, dizendo: ó, você é incompetente para julgar essa questão. Ele revogou essa decisão do Favretto. Isto é, mandou o Lula permanecer preso. O desembargador Favretto, mais uma vez, ele se inconformou com essa decisão do outro desembargador, e o Favretto então prolatou uma terceira decisão dele, dizendo: olha, mandou a Polícia Federal cumprir a decisão dele de soltar o Lula e disse: eu não sou subordinado ao desembargador Gebran Neto, não sou subordinado a ele, então tem que ser cumprida a minha decisão. Deu uma terceira decisão, ok? Bom, daí nesse período, para evitar um dano maior, o MPF, o Ministério Público Federal, interveio e pediu para que o presidente do TRF4 solucionasse a questão, né? Quer dizer, qual decisão que prevalece. E o presidente do TRF, Thomson Flores, então, interveio para dizer: olha, quem manda é o Gebran Neto. Ele que é o relator, então a decisão dele é que vai prevalecer. Em suma, Lula preso. Ok? Muito bem, então vamos analisar aí quem tem
razão nessa história, ok? Bom, em primeiro lugar, o primeiro argumento de que houve violação do princípio da presunção da inocência é café requentado, vamos dizer assim, porque esse argumento já foi rejeitado pelo TRF4, foi rejeitado pelo STJ, foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso concreto que envolvia o Lula. Então, evidentemente que essa questão da violação ou não do princípio da presunção da inocência não tinha como discutir isso nesse habeas corpus, porque já foi apreciado inclusive pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, vocês acompanharam isso em âmbito nacional, né? Muito bem. O segundo argumento é a questão do fato novo. Fato novo, qual é o fato novo? O Lula ser candidato a presidente da República. Esse é um fato novo, segundo o desembargador Rogério Favretto. Lula é candidato a presidente da República, então ele tem que milita em favor dele a liberdade de expressão, a liberdade de participação política, o princípio da isonomia e por aí vai. Bom, então vamos considerar, é um fato novo isso? Bom, no meu modo de ver, isso não é fato novo, ok? Não é fato novo porque o Lula sempre se posicionou como candidato a presidente da República. Isso não é um fato novo, ok? Mas ainda que se considerasse um fato novo, é um fato novo inócuo. Inócuo por quê? Porque a lei da ficha limpa proíbe que quem tem condenação em segundo grau seja candidato. Ok? E o Lula tem condenação em segundo grau, então ele não pode ser candidato. Então, ainda que se considere fato novo, é um fato novo inócuo. Mas vamos considerar as duas hipóteses. Então, a primeira hipótese não é fato novo e a segunda hipótese é um fato novo. Vamos analisar as duas hipóteses. Bom, a primeira hipótese não é fato novo. Bom, se não é um fato novo, ok? Evidentemente que essa decisão monocrática desse desembargador plantonista, essa decisão monocrática está violando o princípio da colegialidade, está violando uma decisão colegiada, está violando uma decisão colegiada do próprio TRF, está violando uma decisão colegiada do STJ e violando, pior ainda, uma decisão do plenário do STF. Ok? E segundo, como não é um fato novo, considerando que não é um fato novo, o TRF não tinha nem competência para apreciar mais, porque o TRF já julgou essa questão, daí foi para o STJ, foi para o STF. O TRF já havia esgotado a sua função jurisdicional em relação a esta questão, se a gente considerar que não é um fato novo. Ou seja, considerando-se que não é um fato novo, o juiz Rogério Favretto é absolutamente incompetente, porque a competência não era mais do TRF, ok? Não era mais do TRF e já tinha uma decisão do próprio TRF, já tinha passado a bola para o STJ e já para o STF. Então, evidentemente que isso viola o princípio da colegialidade. Bom, considerando que não é um fato novo, viola também o artigo, a resolução 71 do CNJ. A resolução 71 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, diz o seguinte: juiz ou desembargador plantonista não pode decidir o que já foi decidido. Ok? Juiz ou desembargador plantonista não pode decidir o que já foi decidido. Resolução 71 do CNJ. Ok? Bom, agora vamos trabalhar com a hipótese de ser um fato novo. Então imaginemos, vamos acompanhar, então vamos trabalhar com essa situação. Imaginemos que o fato de Lula ser um candidato é um fato novo. Ok? Vamos trabalhar com essa hipótese. Bom, ainda que se considere um fato novo, um novo fato que ninguém decidiu ainda, a competência não seria do TRF, porque nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. Não pode suprimir a primeira instância. Então seria uma questão de execução da pena. O que a tese, na verdade, inventaram aí, nesse habeas corpus, uma espécie de sursi político.
Sursi político. Em outras palavras, quem é candidato a presidente da República tem o direito à suspensão da execução da pena. Ok? É uma espécie de sursi político. O candidato a presidente teria o direito à suspensão da execução da pena. Só que esse sursi político não existe no direito brasileiro. Então criaram um instituto novo, suspensão da execução da pena pelo fato de ser candidato a presidente da República. Criaram um instituto sem que houvesse lei, isto é, flagrante violação do princípio da legalidade. Só a lei pode criar, não é isso? Mas a analogia em bonam partem com o sursi do Código Penal. Não tem analogia nenhuma com o sursi, porque o sursi do Código Penal é para condenados até 2 anos, ou então até 4 anos, se for maior de 70, ou se doente grave, né? Que é o sursi etário ou o sursi humanitário. Agora, o Lula foi condenado a mais de 12 anos. Que analogia é essa? Não dá nem para fazer analogia. Lembrando que o sursi do Código Penal tem condições. Agora, esse desembargador mandou soltar o Lula sem nenhuma condição. Então não foi feita nem analogia, simplesmente ele criou um instituto novo, o sursi político. Suspensão da execução da pena pelo fato de ser candidato a presidente da República. Então, vejam só. Então, essa criação desse instituto novo violou o princípio da legalidade. Mas a incompetência do TRF, em especial desse desembargador, é absoluta. Por que a incompetência é absoluta? Porque matéria de execução tem que ser apreciada pelo juízo da execução. Não podemos esquecer que o Lula já está cumprindo a pena. Ele já está sujeito ao juízo da execução. Então, por exemplo, problema de remissão de pena. Quem vai decidir? Primeiro é o juiz da execução. O Lula quer obter livramento condicional. Juiz da execução. Ok? O Lula quer a saída temporária. Juiz da execução. Quer a visita de parentes, amigos, juiz da execução. Então a competência é tudo para o juiz da execução. Então se criou uma tese nova do sursi político, a competência tinha que ser do juízo da execução. Artigo 66, a linha F da Lei de Execução Penal. Tinha que pedir para o juiz da execução, ok? Tinha que pedir para o juiz da execução, os advogados do Lula e não outras pessoas, pediria para o juiz da execução, o juiz da execução daria uma decisão e dessa decisão caberia o agravo de execução. Não era nem habeas corpus. Súmula, poderia se aplicar aí a súmula 611 do STF. Tem que pedir para o juiz da execução. Quando se trata de matéria de execução, tem que formular o pedido para o juiz da execução e não pedir direto para o juiz, para o desembargador plantonista. Então, essa decisão desse desembargador plantonista violou o princípio do duplo grau, isto é, suprimiu um grau de jurisdição. O tribunal não pode julgar o que não foi julgado em primeiro grau. Então suprimiu o princípio suprimiu um grau de jurisdição. O tribunal julgou diretamente uma questão. Tinha que ser primeiro julgado pelo juiz da execução e depois julgado pelo tribunal. Ok? Então, violou o princípio do duplo grau, ok? Violou as regras de competência, porque a competência é do juízo da execução da pena, artigo 66, a linha F da Lei de Execução Penal. Então, há uma incompetência absoluta aí do TRF4 para apreciar novas questões. As questões relacionadas à execução, como esse, entre aspas, sursi político, ok? Sursi político teria que ser apreciada pelo juiz da execução. Ok? Então, essa decisão violou, suprimiu um grau de jurisdição, violou o princípio, portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição, violou as regras de competência absoluta e, no mérito, ainda violou o princípio da legalidade. Ok? Isso partindo do pressuposto que é um fato novo, hein? Partindo do pressuposto que é um fato novo. Porque se não for fato novo, daí violou até a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não precisa dizer mais nada. Em suma, podemos dizer, trata-se de uma decisão teratológica. Decisão teratológica é a decisão manifestamente ilegal, manifestamente absurda.
É esse termo que usa no direito, decisões teratológicas, são decisões absurdas, decisões manifestamente ilegais. Ninguém é obrigado a cumprir uma decisão manifestamente ilegal. Então porque o juiz, imaginemos que o tribunal mande aplicar a pena de morte. Se o tribunal manda aplicar a pena de morte, então o juiz tem que obedecer e mandar fuzilar? Tribunal manda vender a floresta amazônica, então o juiz tem que obedecer e vender a floresta amazônica? As decisões manifestamente ilegais, as decisões teratológicas, elas não devem ser cumpridas. Não devem ser cumpridas. Ok? Então o juiz Sérgio Moro, no meu modo de ver, agiu bem, agiu corretamente. E detalhe, ele não pediu para não cumprir a decisão. Não foi isso. Ele não falou, não é para cumprir. Não falou isso. Olha, antes de cumprir, o que ele disse foi, antes de cumprir, deixa eu consultar o Gebran Neto, que é o desembargador, relator lá do recurso do TRF4. Então não houve por parte do juiz Sérgio Moro uma rebeldia em se cumprir a decisão judicial. Houve cautela. Bom, é uma decisão manifestamente absurda, né? Prolatada por um juízo absolutamente incompetente, então vamos ter cautela. Deixa eu consultar o Gebran Neto primeiro. Então, deixar claro, ele não se recusou a cumprir a decisão. Ele simplesmente mandou esperar um pouquinho. Por que tanta pressa também, né? Por que tanta pressa para soltar? Calma, não é isso? Bom, daí outro ponto. O juiz Sérgio Moro estava de férias. E ele suspendeu as suas férias para ir tratar deste assunto. Aqui a questão, ele agiu certo ou errado? Ele cometeu alguma falta funcional por ter suspendido as suas férias? Me parece que não. Por quê? Primeiro, ele foi citado nesse habeas corpus como autoridade coatora. Se ele foi citado nesse habeas corpus, então, de uma certa maneira, ele tinha um interesse aí de se manifestar. E segundo, ele agiu em estado de necessidade. Ele agiu em estado de necessidade para preservar os interesses da coletividade, para preservar a boa imagem do Poder Judiciário. Ele se recusou, ele pediu um tempo antes de cumprir essa decisão manifestamente ilegal. Então ele estava diante, cumprir uma decisão manifestamente ilegal, uma decisão teratológica, ok? Ou preservar os interesses da sociedade, preservar os princípios de justiça, ok? Então, ainda que se entenda, ele não deveria ter suspendido as suas férias para tratar desse assunto, ok? Ainda que se entenda, milita em favor dele o estado de necessidade, ok? Que ele agiu em defesa aí da sociedade, dos valores morais aí, dos valores do poder judiciário. Uma outra questão, o poder judiciário, ele sai desmoralizado nessa história? Me parece que não. Me parece que o Poder Judiciário não foi desmoralizado, porque prevaleceu no final a decisão que deveria prevalecer. E essa decisão emanou do próprio Poder Judiciário. Então, não acredito que nesta decisão o Poder Judiciário mereça ser desmoralizado por esta decisão. Por outras, sim, inclusive do Supremo Tribunal Federal aí. Por outras, sim, mas não por esta decisão em especial. Bom, ainda sobre essa questão, vale lembrar o seguinte, que faltou também para esse desembargador, Rogério Favretto, faltou um pouquinho também, digamos aí, de bom senso. Por quê? Um fato de tamanha repercussão, quer dizer, envolvendo uma figura carismática, conhecida, um fato de tamanha repercussão que o STF demorou 2 dias para julgar. O STF demorou 2 dias para julgar. Ele se julga no direito de decidir numa canetada e monocraticamente, ele se julgou no direito de prolatar uma decisão monocrática sobre uma questão de tamanha relevância. Ok? Bom, é isso. São essas as considerações sobre este caso aí. Ok? Você que está estudando para concurso, nada de desânimo. É preciso sangue nos olhos, acreditar. Você tem condições, você pode passar em concurso. Mas você precisa, em primeiro lugar, ter esta vontade de ser aprovado. Ok? A partir do momento que surge esta vontade,
O segundo passo é você estudar. E o terceiro passo, estudar corretamente, dentro de uma metodologia. E o curso FMB está aqui para te auxiliar, para te ajudar. Ajudar como? Nós temos aqui um material didático, aulas didáticas, apostilas didáticas extremamente atualizadas. Com isso, encurta o caminho para você, porque você vai ter apenas a função de assimilar o nosso material. Você não vai ter que preparar o material, está tudo prontinho. É só você botar na cabeça. Ok? Temos aqui excelentes cursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado e tantas outras carreiras. Ok? É isso. Um forte abraço, bons estudos.